Vamos iniciar a gravação, então. Então, boa noite a todos. Espero que todos estejam bem. Hoje, dia 10 de março de 2021. Infelizmente, semana passada eu não pude estar presente. Acabei pegando Covid, né? Infelizmente, a gente acabou pegando da avó da minha esposa. E até era uma pessoa pouco provável, né? De a gente estar pegando o Covid, que era uma pessoa de 86 anos, né? E ela passou para a gente vinha se cuidando. Aí todo mundo aqui em casa pegou, né? Incluindo também a Sofia, também pegou. Teve febre, mas a gente entrou com a medicação, deu tudo certo, né? E semana passada, então, foi bem complicado, assim, né? Não sei se alguém já pegou Covid aí, mas é complicado, a gente tem que se cuidar, principalmente essa nova variante aí, né? Então eu deixo aí essa lembrança, acredito que todos vocês tenham ciência, né? Responsabilidade, mas tomem cuidado com o Covid. Até a avó da minha esposa acabou indo a óbito, né? A gente acabou perdendo ela em função do Covid, então fica aí também, né? Que é uma doença perigosa e que pode afetar qualquer um de nós, né? Eu tive vários sintomas, a minha esposa também. Eu só não perdi o paladar e o olfato, né? Mas todos os outros sintomas a gente teve também. Então tomem cuidado aí, pessoal. Não é brincadeira. Depois disso, pessoal, como a gente não teve a aula da semana passada, no dia que eu entrei em contato ali com o Fabrício até, e ele, por sugestão, ele achou melhor adiar a aula, né? Eu pontuei o que precisaria ser feito na aula e ele colocou como sugestão a gente substituir essa aula, né, de semana passada, com uma aula no sábado. Então, nesse sábado, a gente vai ter uma aula também, né? Então, a gente vai ter um sábado letivo. E eu acatei daí a sugestão dele, né? Achei muito boa até a sugestão, para que a gente conseguisse cumprir todo o calendário, né? A gente teve, então, conforme o plano de ensino, a gente teve um primeiro exercício, né, que vale nota. Hoje eu vou disponibilizar o segundo exercício também, que era para ter sido feito, disponibilizado semana passada. Então, hoje vocês vão ter esse exercício também. Eu peço para que todos tenham atenção na hora de fazer o exercício, né, devido ao problema com um número pequeno de alunos ali em relação ao primeiro exercício. Então, tomem cuidado, né? Fiquem atentos às orientações e façam o exercício. Vocês vão ter um prazo de 60 minutos. Então, se atentem também ao prazo. Claro que eu reduzi um pouco o número das questões, tá, pessoal? E esse exercício é relacionado aos dois últimos textos, tá? O texto 3 e o texto 4. Até na semana passada, algumas pessoas estavam com dificuldade de abrir o texto, e daí eu consegui converter ele e mandar pelo WhatsApp ali para os alunos que pediram para mim que não estavam conseguindo abrir, tá? Então, assim como orientação, leiam os textos para quem não leu ainda e depois abram a atividade, tá? Então, a atividade ela vai estar aberta para vocês, né, a partir de hoje à noite. Então, esse tempo de aula vocês vão ter para fazer esse exercício. Ainda conforme o plano de ensino, a gente também tem um trabalho final, né? E daí o trabalho final, ele tem um pouco mais de prazo para vocês. Vocês vão ter até segunda-feira para entregar o trabalho final. A ideia que eu tinha do trabalho final era uma ideia um pouco maior, vamos dizer assim, né? Um trabalho um pouco mais extenso. Mas em função do tempo, né? E dessa questão também ali do Covid da semana passada, eu reduzi o tamanho do trabalho, né? Então eu reduzi bastante o tamanho do trabalho. Eu até vou mostrar ele para vocês agora. Eu também vou deixar ele postado, tá? Mas assim, deixa eu colocar aqui para vocês, até para explicar para todo mundo, tá?
Tá todo mundo conseguindo ver a minha tela? Tá Sim. Sim, professor. Tá, então vamos lá. Então esse aqui é o trabalho final, tá? Ele é um trabalho que é um modelo de artigo, tá? E dentro desse modelo de artigo, vocês vão estar relacionando o turismo com a administração de materiais, certo? Então, assim, ó, eu tentei simplificar ao máximo, né, o trabalho para vocês. Então, vocês vão ver que é um arquivo no Word, né, e tem as partes aqui em vermelho, onde justamente vocês vão alterar, tá? Então, assim, já está até configurado via... Configurado não, tá configurado, acho que é isso mesmo, pelas normas da BNT. Então, você vai Formatado? clicar... Desculpa? Já está formatado nas normas da. Formatado, exato. Obrigado, obrigado. Exatamente, formatado. Então, vocês vão colocar o título aqui, né, o nome de vocês, o e-mail, certo? E a gente inicia com as 3 palavras-chave, tá? Depois a gente entra aqui numa introdução, que é onde você vai apresentar essa proposta de artigo. Então, vocês vão fazer um breve relato da ideia que vocês têm do artigo, certo? Logo depois, ao final aqui dessa pequena introdução, vocês vão colocar uma pergunta de pesquisa, tá? Depois, definir um objetivo geral. Essa pergunta de pesquisa. Desculpa, quem perguntou? O que seria essa pergunta de pesquisa? Todo trabalho científico, a gente inicia com uma pergunta. Então, toda pergunta de pesquisa, ela tem como pressuposto resolver um problema, certo? Então, assim, se você olhar todo artigo científico, não vou dizer todo artigo, porque tem revistas que não utilizam essa metodologia, mas, assim, ó, todo artigo de, sei lá, Hack, RAI, Qualizar, B, C, eu acho que até a C, eles utilizam essa questão da pergunta de pesquisa. Então, você coloca a pergunta de pesquisa, que dá origem ao objetivo geral, certo? E o objetivo geral, ele gera os objetivos específicos. Então, por exemplo, eu posso Professor, perguntar... Oi? desculpa interromper. No caso, seria tipo uma problemática do Isso, trabalho? exatamente. Exatamente. Beleza. Tá? Se vocês pegarem todo o artigo científico, né, Qualis, ou as revistas que eu citei aqui da administração, vocês vão ver que antes do objetivo geral, ela tem uma pergunta de pesquisa. Normalmente é o último parágrafo. Nesse último parágrafo tem a pergunta de pesquisa, que é o que o objetivo geral tenta responder. Então imaginem o seguinte, espera aí que tem mais gente entrando aqui. Imaginem o seguinte, deixa eu ver aqui. Imaginem o seguinte, se a gente pegar, por exemplo, eu sempre uso esse exemplo até, e eu imaginar, por exemplo, que todo cisne, né, no mundo inteiro, todo cisne é branco, certo? Então eu estou tendo como pressuposto uma hipótese, é algo que eu quero responder, então eu estou criando uma hipótese. Então todo cisne é branco. Aí, por exemplo, antes de eu ir a campo para investigar, por exemplo, identificar se é pato, se é marreco, se é cisne, eu preciso levantar a parte da teoria para saber o que eu vou encontrar, ou ainda para saber como que eu vou identificar esses pássaros. Então, quando eu falo que todo cisne é branco, se eu encontro um cisne preto, por exemplo, ou de outra cor, ela anula essa minha hipótese, certo? Então, toda hipótese, ela precisa ser construída a partir também de uma pergunta de pesquisa. Então, eu posso perguntar, por exemplo, né, indo para a área do turismo, qual é a qualidade do atendimento dos turistas, sei lá, da temporada 2021, por exemplo, no hotel Maria Rita, certo? Isso é uma pergunta de pesquisa. Então, eu posso colocar ali como objetivo geral analisar o atendimento do Hotel Maria Rita na temporada 2021, certo? Então, a pergunta, o que difere a pergunta do objetivo geral para você identificar é justamente o ponto
né, de interrogação. Você tem o ponto de interrogação, você tem a pergunta de pesquisa. Eu, particularmente, quando eu oriento os meus alunos no TCC, o que eu faço com eles? Eu sempre faço, a primeira coisa de qualquer trabalho é a pergunta de pesquisa. Até antes, por exemplo, da proposta de tema do trabalho. Então, eu gosto de analisar a pergunta de pesquisa justamente para saber o que o aluno quer saber, né? Qual é o interesse do aluno, por exemplo, né? Porque a gente fala assim, o aluno vai pesquisar um tema que ele não gosta, ou ainda, ele vai pesquisar um tema que já está muito batido, por exemplo, né? É algo que todo mundo já pesquisou, então não tem nada de inovação, certo? Então, na pergunta de pesquisa, estimular o aluno a tentar identificar alguma coisa, sabe? A tentar descobrir algo novo, né? Não sei se eu respondi ali. Conseguiram entender o que é uma pergunta de pesquisa? Eu consegui. Conseguiu? Então, assim, ó, não existe objetivo geral sem uma pergunta de pesquisa, tá? E dentro do objetivo geral, o que acontece? Nas ciências, assim, da administração, do turismo, normalmente a gente coloca de 3 a 5 objetivos específicos, não mais que isso, tá? Claro que se a gente pega na área da medicina, da enfermagem, da psicologia, né, isso ainda é menor, né? Eles batem, às vezes, 2, 3 objetivos específicos. Então, a gente pode trabalhar objetivos específicos. Então, por exemplo, se a gente pegar um objetivo geral, normalmente, qual é o primeiro verbo que existe ali no objetivo geral? Pode ser analisar, pode ser verificar, pode ser compreender, certo? Veja que assim, ó, é um verbo mais amplo, sabe? Dá uma ideia de algo maior. Quando a gente pega os objetivos específicos, pode ter o analisar? Pode também. Mas normalmente, assim, descrever, identificar, entende? Então, assim, quando a gente inicia um projeto de um TCC ou de um artigo, né, a gente usa normalmente palavras que vão nos ajudar, né, a criar todo o método científico para chegar no objetivo. Então, normalmente, num TCC, por exemplo, o orientador, quando o aluno faz a proposta ali, né, de pesquisa, coloca a pergunta de pesquisa, os objetivos, o orientador ele consegue visualizar o início, o meio e o fim do trabalho. Ele consegue visualizar isso só olhando para a pergunta de pesquisa e para os objetivos gerais e específicos, né? Então, assim, o professor ele consegue ver o final do trabalho, certo? Claro que o aluno ele vai descobrindo isso. Por isso que é tão legal a pesquisa, né? Por isso que é tão legal o método científico, que o aluno ele vai percorrendo o caminho. E quando ele percorre o caminho uma vez, por si só, ele já consegue percorrer outros caminhos utilizando o mesmo método, certo? Então vamos lá. Então a primeira parte do trabalho aqui é uma breve apresentação da proposta do artigo, tá? Aí aqui assim, eu não coloquei nenhum limitador. Pode ser meia página, pode ser uma página. Aqui vocês vão utilizar as palavras de vocês, tá? Então na apresentação não precisa citar ninguém, ok? Depois a gente vai ali para a pergunta e para os objetivos. O item 2 aqui, pessoal, vocês vão ver que normalmente algumas revistas elas colocam a justificativa junto com a introdução. Então, o tópico 2, normalmente, ele é junto com a introdução, certo? Mas aqui, e também quando eu oriento os trabalhos, eu separo. Então, eu coloco a justificativa, né, separada justamente para dar uma importância maior para ela. Então, quando você fez ali a proposta de pesquisa, a proposta do seu artigo, você tem que apresentar as justificativas. Então, por exemplo, se eu tenho uma proposta, né, o aluno traz uma proposta para mim, e eu pergunto para ele qual é a importância teórica, né? Qual é a importância teórica desse artigo? E o aluno não sabe responder,
normalmente ele não leu nada sobre o assunto. Aí o que, que eu faço? Falo para ele, olha, você tem que ler mais os livros. Pega qualquer livro, né, do tema, é claro, e dá uma olhada. Lê por cima, lê lá os tópicos, né, para ter uma base, certo? A justificativa prática. O que, que seria justificativa prática? É quando você visualiza a empresa, ou o mercado, ou o ambiente, né, e você consegue entender a sua contribuição. Então, o artigo, essa pesquisa aqui, vai ter uma contribuição prática. Então, por exemplo, eu vou adotar um modelo de gestão de recursos humanos, ou eu vou aplicar uma curva ABC, certo? Então, eu consigo visualizar um ganho prático. E a justificativa, pessoal, quando vocês escrevem a justificativa, vocês precisam defender essa ideia, defender a importância dessa proposta de artigo, certo? E, por fim, a gente tem a justificativa pessoal, né, que é uma justificativa bem particular. Né? Qual é o seu interesse em pesquisar essa área? Ou qual é o seu interesse em desenvolver uma pesquisa utilizando métodos científicos, por exemplo? Eu já vi muito aluno que às vezes não consegue falar do tema e daí ele justifica de um ponto de vista bem pessoal mesmo. Eu já vi aluno colocar, por exemplo, de que a minha justificativa pessoal é porque eu preciso me formar, por exemplo, né? Porque é um pré-requisito para eu ter o diploma, sabe? Para eu colar grau. Então, assim, tem N tipos de justificativa pessoal. Aqui é bem livre, tá, pessoal? Então, vocês coloquem aqui, tá, essas 3 justificativas. Até aqui tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo? Sim. Tranquilo? Beleza. Aí aqui, pessoal, assim, ó, então assim, a gente tem a introdução. O que, que é o mais difícil aqui? É ter a ideia do artigo, tá? Isso é o mais difícil. Vocês vão ter que ler os textos ali e tentar imaginar a parte prática, né, onde pode ser aplicado no turismo, tá? Reforçando, no turismo. E depois aqui, ó, você entra aqui a fundamentação teórica. Claro que eu não tenho como cobrar de vocês uma fundamentação teórica em 3 dias, certo? 4 dias. Então, o que, que eu pedi para vocês? Tá? Vocês vão inserir 4 tópicos, tá? Com apenas uma citação por tópico. Tá? Pode ser até os textos que eu já passei para vocês. Vocês podem utilizar a mesma citação. Ah, professor, eu quero achar outro livro, não tem problema. Quero achar um outro artigo, não tem problema. Você pode utilizar também, tá? Então você insere apenas uma citação, ok? 4 tópicos. Aqui é importante, pessoal, porque toda a fundamentação teórica ela vai do maior para o menor, do geral para o específico. Então, por exemplo, vocês vão ter iniciar o primeiro tópico com um tema mais abrangente. Tá? Eu vou citar aqui um da administração. Então, o primeiro tópico, para quem vai pesquisar marketing, por exemplo, o primeiro tópico seria mercado, certo? Então, lá, fundamentação teórica, 3.1, mercado. E você vai colocar as citações ali embaixo, certo? A fundamentação teórica ela serve apenas para isso, para você olhar a teoria, o que está sendo falado, o que já foi falado sobre aquele tema, certo? E na fundamentação você só utiliza citação. Aqui não cabe opinião pessoal nenhuma, ok? Então, assim, ó, 3.1, mercado. Aí eu pego lá, segundo Kotler, mercado é onde ocorrem as transações. Beleza? Uma citação. Depois de mercado, o que pode ser mais específico de um tema do que mercado? A gente sabe que dentro do mercado a gente tem os clientes, dentro do mercado a gente tem as empresas, tem os fornecedores, tem o poder público, o governo, comunidade, associações e aí vai. Então, como o nosso trabalho é da área de marketing, eu vou ter que conceituar o quê? Empresa, ou ainda organização. O que é uma organização? O que é uma empresa?
né? Então, o tópico 3.2, eu coloco lá, organização. E vocês vão ver, por exemplo, que os autores das escolas da administração, eles utilizam o termo organização. Os autores mais atuais utilizam empresa, certo? É a mesma coisa, uma organização, uma empresa. Então, você vai citar lá, empresa, né? Ou organização. Organização é um conjunto de práticas que tem um objetivo. Então, beleza, já tem uma citação também para a organização. Como o meu trabalho é sobre o marketing, o tema é marketing, e notem, pessoal, o que orienta a fundamentação teórica é o tema. O tema vai dizer quais são os tópicos da tua fundamentação. Então, depois de organização, eu vou ter que citar o quê? Marketing. O que é marketing, certo? Então, o item 3.3, marketing. Aí eu pego lá, Las Casas. O que é o marketing? Marketing é o estudo, a ferramenta, a ciência, né, que analisa o mercado. Então, eu coloco a citação lá. E, por fim, né, no quarto, 3.4, por exemplo, tópico, eu posso colocar atendimento, posso botar fidelização de cliente, posso colocar fortalecimento da marca, percepção do cliente, estudo de mercado, algum estudo específico de mercado também, né? Ou um plano de marketing, um planejamento estratégico, e aí vai. Né? Então, o último tópico é o que eu realmente vou fazer, certo? Não sei se o pessoal está entendendo aí, pessoal, tá tranquilo? Tá tranquilo. Tá tranquilo? Beleza. E por fim aqui, pessoal, vocês vão colocar 5 referências, tá? Aqui, então, assim, ó, o trabalho é esse trabalho aqui, ó, só para quem chegou depois, vocês vão ver essa parte vermelha aqui, ó, e vocês só vão substituindo, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, dentro da fundamentação teórica, eu tenho 4 tópicos. Dentro desses 4 tópicos aqui, ó, eu já tenho o quê? As palavras-chave, né? As palavras-chave. Então, eu consigo utilizar aqui, ó, os mesmos da fundamentação, tá? Deixa eu ver que chegou mais alguém. Aqui. Então, eu consigo utilizar, tá? Dentro dos tópicos aqui, e eu já vou inserir aqui também. Então, uma coisa já responde a outra, tá? Por fim, aqui, pessoal, eu botei, depois na segunda página, é mais uma ajuda para vocês aqui de exemplo de referência, tá? Então, até isso eu também disponibilizo para os meus alunos, né, de como fazer citações de referência. Então, artigos e revistas, é assim que cita, né? Lembrando que já está na norma da BNT também. Livros, também aqui, citação de livros. Né? Capítulo de livro, trabalhos apresentados em congressos, né? Análise, resumos, tudo mais. Dissertações e teses, né? E, por fim, citações aqui quando você utiliza a internet. Né? Então, um site aqui, por exemplo, bu.ufsc, né? Você coloca também a data de acesso. Beleza? Então, aqui, pessoal, se a gente olhar, aqui tem um lembrete aqui que é sobre a parte editorial, né? Não tem necessidade. Então, o trabalho final é essa proposta de artigo. Lembrando que os exercícios, o primeiro exercício mais o segundo exercício compõe 50% da nota, e esse segundo, tá, trabalho, que é para ser entregue segunda-feira, ele é uma proposta de artigo, vale 50% da nota. Alex, certo? Oi. como é um trabalho grande, nós temos poucos dias, né? Porque hoje já é quarta-feira e o trabalho é para entregar na segunda, e no meio disso a gente tem o questionário. Seria possível nós fazermos esse trabalho em dupla? Pode ser em dupla, pode ser. Tá bem, obrigada. Não tem problema, Luciana. O que eu vejo é um trabalho, ele poderia ser até mais extenso, né? Eu tentei simplificar ao máximo, porque, por exemplo, sei lá, fundamentação aqui, eu poderia ter colocado para citar mais vezes, né?
Eu poderia ter colocado aqui na introdução, talvez, uma descrição do tema, alguma coisa nesse sentido. Mas aí eu optei por simplificar justamente para isso, tá? A ideia aqui também, a ideia aqui é justamente facilitar. Então, por exemplo, a aula de hoje, tá? Vocês vão ter o questionário. O questionário é um questionário com 5 perguntas, tá? Então, vocês, na aula de hoje, vocês vão fazer o questionário. O tempo da aula é o tempo do questionário. Na aula de sábado, o que eu vou fazer? Eu vou disponibilizar um vídeo, uma gravação para vocês, porque a gente tem o restante dos slides ali. E eu lembro que a gente acertou que eu apresentaria os slides para vocês. Então, eu vou gravar um vídeo com os slides faltantes, tá? E eu vou deixar disponível para vocês. E na aula de sábado também, né, essa carga horária da aula de sábado, vocês aproveitem para fazer esse artigo, essa proposta de artigo, tá? Então, no sábado, eu vou ficar disponível para vocês, caso alguém precise de alguma ajuda em relação ao artigo, alguma dúvida, e a gente tira essas dúvidas também, tá? Claro que vocês podem também me mandar via WhatsApp, sem problema nenhum, que eu também respondo, tá? Não importa o horário, vocês me mandem, que eu já olho também essa questão da proposta do artigo. Eu sei que é algo inovador para vocês, né, essa proposta de artigo, mas eu vejo que alguns professores estão fazendo essa prática justamente para ajudar vocês na hora do TCC. Né? O TCC, assim, a grande maioria tem muita dificuldade no TCC. Então, assim, além da noção de metodologia, a gente consegue inserir um tema também. No caso aqui, a administração de materiais. E é claro, é a administração de materiais aplicada ao turismo. Então, vocês vão escolher uma empresa do turismo. Né? É uma dica que eu dou e é uma facilidade que vocês têm de associação. Vocês conseguem olhar a parte teórica e olhar, visualizar a parte prática. Tá? A Ana Paula, professora de vocês, que foi nossa aluna também, né, ela gostava muito disso. Ela gostava de pegar teorias que não são do turismo e aplicar no turismo, né? A Kênia fez isso recentemente também com uma aluna ali do médio, que o trabalho ficou fantástico, ficou muito legal, foi totalmente inovador, né? A Paola está perguntando aqui se vai disponibilizar essa aula com explicações no Siga. Sim, todas as aulas gravadas elas estão no Siga e também estão lá na minha página do YouTube. Tá? Então, quando eu coloco o link no Siga, caso você não consiga achar alguma aula, você vai lá na página do YouTube e todas as aulas estão lá gravadas. Tá? Então, a aula de hoje, da mesma maneira, vai estar lá também no YouTube. De qualquer forma, eu coloco o link também ali no Siga. Tá? Professor. Só responder a Paula ali, que ela mandou, acho que outra pergunta aqui. Mas já passo a palavra para vocês. Para escolher uma empresa, exatamente, Paulo. Então, assim, você pode escolher uma agência, um restaurante, um hotel, você pode escolher qualquer empresa, tá? Ou ainda uma secretaria de turismo, tá? Eu tenho 2 alunos que eu estou orientando nesse semestre. Um está falando sobre a associação comercial de Sombrio e o outro está falando sobre a secretaria de turismo, né? Que na realidade não é secretaria, é uma diretoria, mas ele está trabalhando também essa parte do turismo público. Tá? Quem que ia perguntar ali, a Esther? Não, sou eu, professor Bia. Opa, desculpa. Assim, só para tirar uma dúvida. Então, a gente tem um questionário que já foi feito, né? Que já foi dado a nota lá. Sim. E nós vamos ter mais a nota do questionário que está em aberto a partir de hoje e dessa proposta de artigo, isso? Isso. Se tu pegar lá o plano de ensino, você vê que tem 2 exercícios. Então, o primeiro exercício, o primeiro questionário é referente ao texto 1 e 2. O segundo exercício, que é referente ao texto 3 e 4. E, por fim, o trabalho final, que é essa proposta de artigo. Tá? Então, a proposta de artigo tem peso 50% da nota, né? Tem peso 2. O exercício 1 tem peso 1 e o exercício 2 tem peso 1. Tá? Totalizando, então, 100% da nota. Tá, e esse segundo questionário, ele tá aberto de hoje, pelo que na data do SIG até domingo, né? Isso, eu deixei até domingo, justamente para dar mais prazo para vocês.
Tá, e tá? essa questão do último é para eu criar só a proposta do artigo, não é para fazer ele em si, só criar como se eu fosse fazer e estivesse fazendo o passo antes disso, né? E exatamente, Ian. Na realidade, assim, ó, quando eu montei o modelo aqui e já botei em vermelho, é só substituir onde está em vermelho. É exatamente isso. Quando você faz a proposta de artigo, né, vamos supor que, por exemplo, eu vou levar para o professor me orientar em relação a esse artigo, tá? É esse mesmo documento que vocês levam, tá? Até quando vocês forem fazer, por exemplo, eu vou fazer um TCC na área de marketing, né? Você pega esse mesmo modelo, tá? Que eu estou disponibilizando para vocês. Vocês podem preencher isso e levar lá para o orientador. Por exemplo, eu vou escolher um orientador na área de turismo. Então tem a Kênia, a Maria Emília e a Carol. O que eu faço? Eu faço a proposta e posso ir conversar com as três professoras, né? Justamente para ver qual que vai ter a maior adaptação, talvez, quem vai ter mais conhecimento, né, tanto prático quanto teórico, para poder orientar, tá? Então é assim, ó, pega esse documento e vai preenchendo. Salvou, me manda. Manda pelo Cigada, tá? Mais alguma dúvida aí, pessoal? Eu tinha entendido que era um artigo que era para fazer, mas então é a proposta de um artigo. Proposta de artigo, exatamente. Não, um artigo a gente não teria tempo suficiente, pessoal. Normalmente um artigo, vamos supor, tu pega uma pós-graduação aí de 360 horas. O trabalho final é um artigo, tá? Um TCC, ele não deixa de ser um artigo, só que um TCC, ele é muito mais amplo, né? Tanto em número de páginas, número de autores citados. Então, um TCC a gente sempre trabalha com de 20 a 40 autores, né? Um artigo bem escrito, se você for olhar, também tem nessa faixa de referências. Só que o tamanho do TCC é 50, 100 páginas. Um artigo é 10, 15 no máximo. A maioria das revistas, elas disponibilizam um modelo já. Então, por exemplo, eu quero publicar o meu TCC numa revista. Tu entra lá no site da revista, ele já disponibiliza um arquivo. Então, você só vai lá e vai adaptar o seu TCC ao modelo da revista. O chato, pessoal, é que para cada revista existe um modelo. Então, você sempre vai estar se adaptando, né? A Ellen quer falar ali, Ellen? Não, não, não escutei. Quer escrever, Ellen, talvez? Tá. Tá bom. Não tem... aqui, a Tatiane mandou pergunta também. Professor, a gente escolhe o tema. Então, o tema é o tema da aula, administração de materiais, tá? E relaciona com uma empresa do turismo. Então, é como se vocês pegassem o conhecimento teórico que vocês aprenderam, tá? E vocês aplicassem a uma empresa, ok? Então, assim, não pode fugir do tema, tá? Tomem muito cuidado. Cuidado para não entrar na área de processo, na área de gestão de pessoas, tá? Foque em administração de materiais. Eu sugiro, né, para aqueles que ainda não leram os textos, leiam os textos. No texto ali tu vai ter várias ideias. Tu pode olhar qualquer ferramenta, qualquer conceito ali e relacionar com o turismo, tá? Essa parte prática, ela ajuda bastante na compreensão, principalmente da teoria e prática, tá? Compreender isso. Porque, por exemplo, quando eu iniciei essa aula com vocês, não sei se vocês lembram do primeiro dia de aula, mas eu faço uma provocação, né? Eu olho assim, qual é a importância da administração de materiais para a área de turismo, né? Será que existe estrutura? Será que uma empresa de turismo tem estrutura, né? Será que ela se desenvolve essa estrutura ou não? Será que dentro dessa estrutura não tem uma gestão de materiais, não tem um patrimônio, não tem um estoque, não tem um layout, né? Então, tudo isso compreende também a área de materiais, tá? Beleza? Mais alguma dúvida, pessoal?
Tá tranquilo? Então, assim, ó, até deixa eu abrir aqui já o cigarro. Então, aqui, ó, o exercício 2 já está publicado, tá? Se alguém quiser conferir, tá? Então, já está publicado aqui, beleza. E eu vou publicar agora, então, né, terminando a gravação, eu já vou publicar esse modelinho aqui, tá? Da proposta de artigo. Qualquer dúvida, me procurem, tá? Principalmente sábado também, se vocês precisarem. A gente faz aqui a web, tá? E isso, Tatiane, também, qualquer coisa me manda no WhatsApp ali que eu respondo. Tá bom? Beleza, então, pessoal? Mais alguma dúvida, alguma coisa? Tranquilo. Tranquilo? Então tá. Beleza, então, pessoal. Então, bom trabalho para vocês. Tá? Lembrando, então, sábado, tá? Eu vou deixar disponibilizado também um vídeo para vocês, com a parte ali que finaliza os slides. E também eu vou estar lá disponível para vocês, para as dúvidas referente à proposta de artigo. Tá bom? Uma boa noite a todos aí, se cuidem com o Covid. Tá bom? Um grande abraço. Até mais, pessoal.